Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a representação dos números racionais na reta numérica, ok? Bom, o objetivo dessa aula, então, será localizar esses valores na reta numérica e também comparar, ordenar esses valores na reta numérica. Quando nós falamos ordenar, esse termo significa colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente, tudo bem? Mas como é que a gente faz para localizar os números racionais na reta numérica? Como é que nós podemos utilizar essas comparações, fazer essas comparações, ok? Então vamos imaginar uma reta numérica e vamos pensar nesta situação problema. Camila fez vários cartões contendo números racionais e os colocou em ordem crescente, do menor para o maior, para colar no caderno. Mas sua irmã embaralhou os cartões. Para organizá-los novamente, Camila construiu uma reta numérica e localizou cada número racional correspondente a um de seus cartões. Então veja, esses valores aqui, olha, menos 2,6, que é um número decimal, menos 1/4, mais 2/5, eles são valores fracionários ou decimais. Então, nós não podemos esquecer que primeiro temos que observar o sinal, se ele é positivo ou negativo. Lembrando que os valores negativos estão à esquerda de 0 e os valores positivos à direita de 0. Em seguida, nós devemos observar o valor inteiro. Por exemplo, menos 2,6, 2 inteiros, né? E 6 décimos. Então, eu sei que como começa com menos 2, ele vai estar localizado entre menos 3 e menos 2, ok? E no caso da fração? No caso da fração, o ideal é dividirmos o numerador pelo denominador e transformarmos em um número decimal e fazer a localização na reta. Então, nós não podemos esquecer também desta observação, que quanto mais à esquerda o número se localiza na reta numérica, menor esse número é. Tudo bem? Então, veja, desse modo, nós podemos identificar aqui os valores de forma crescente, ok? Então, nós temos aqui os valores do menor para o maior, ok? Então, veja que esses valores aqui em vermelho são aqueles valores lá dos cartões que a Camila fez e agora ela colocou em ordem, certo? Veja, 2/5, se eu dividir isso, vai ficar 0,4, ou melhor, 4 décimos, né? 0,4, a parte inteira desse número começa com 0 e ele é positivo. Então, significa que ele vai estar localizado entre 0 e 1, tudo bem? Então, vamos lá. E aqui ela colocou todos os números da reta em ordem crescente. Olha só, menos 2,6 é maior que menos 3, né? Ou eu posso ler ainda de outra forma. Menos 3 é menor que menos 2,6, que é menor que menos 2, que é menor que menos 1. E assim por diante, até chegar no valor final da reta, que é 3,5. Tudo bem? Vamos para o nosso praticando 1. No praticando 1, ele fala quem é maior, 1,5 ou 1,29. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês analisarem. Tentem colocar na reta, tá? Mas verifiquem aí qual desses valores é o maior.
Então vamos lá? Bom, pessoal, primeiro, veja, nós analisamos a parte inteira desse número, tudo bem? Então, ó, a resposta é 1,5, mas por que 1,5 é maior que 1,29? Veja, esse sinalzinho, lembre-se, é um sinal de maior. Então, para a gente poder comparar esses dois números, primeiro nós comparamos a parte inteira. Ó, eles têm a mesma parte inteira, tudo bem. As partes inteiras desses números são iguais. Mas quando comparamos os décimos, né, e os centésimos, a gente percebe que o 5 é maior que o 2. Então, 1,5 é maior que 1,29, tudo bem? Se você achar melhor, você pode também colocar esse valor, localizar esse valor na reta numérica, ok? Vamos para o praticando 2. No praticando 2, Marcos fez uma prova de matemática e disse que acertou 72,13% das questões. Manuel fez a mesma prova e disse que seu resultado foi de 72,4% de acertos. Quem acertou mais? Então a professora vai dar um tempinho. Lembrem-se sempre de comparar a parte inteira, depois os décimos, centésimos desses valores, ok? Já voltamos! Então vamos lá, vamos comparar esses valores, tá? Observem então que a parte inteira ela é igual para esses dois números. Então aqui eu tenho 72 e aqui eu também tenho 72. Então agora nós vamos analisar os valores que estão à direita da vírgula, ok? Então veja, ó, aqui 72,13 e 72,40, ou seja, 13, como que eu leio isso aqui mesmo? 13 centésimos e 40 centésimos, ou seja, é a parte decimal desse número, certo? Então, olha, 13 é menor que 40, certo? Então, significa que o meu 72,13, ele é menor que 72,40, ok?
13 é menor que 40, então esse primeiro valor que tem 13 depois da vírgula é menor, ok? Então, portanto, o Manuel acertou mais, certo? Veja, na relação de Camila, ainda voltando para aquele exemplo no início da aula, nós podemos verificar também que o número racional positivo não inteiro, ele também pode ser escrito na sua forma decimal, ok? Então, nós podemos escrever, representar na reta numérica esses valores, tanto valores positivos quanto valores negativos, na sua forma decimal ou na forma fracionária, ok? Certo? Então, vamos lá. No próximo exercício, no Praticando 3, nós temos, ele pede para você fazer a representação em uma reta numérica dos pontos. Ponto A, de abscissa mais 0,9. O que é abscissa? A abscissa é o eixo da reta numérica, ok? Então, ele está pedindo para você localizar aqui 0,9 e marcar o ponto A. Localizar o menos 3/5 e marcar o ponto B. Localizar mais, veja que é positivo, 7/3 e marcar o ponto C, ok? Então, ele está pedindo para você marcar 6 pontos aqui. Tenham atenção com relação ao sinal. Lembrem-se, valores negativos à esquerda de 0, valores positivos à direita de 0. E quando este número está sob a forma de fração, façam a divisão. Façam a divisão do numerador pelo denominador para localizar esses valores na reta, tudo bem? Então, a professora vai dar um tempinho e já voltamos. Então, vamos lá, vamos localizar o ponto A. Olha lá, 0,9. Gente, 0 é a parte inteira. Então, significa que ele vai estar entre 0 e 1, ok?
E esse 9, como que eu faço para localizar essa parte decimal aqui? Eu vou contar os risquinhos, né? Eu sei que os risquinhos ou as marquinhas que estão entre 0 e 1. Então, eu vou contar 9 marquinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou localizar o 9 décimos, ok? Certo? Bom, então veja, aqui eu vou localizar e vou marcar ponto A. E para localizar o ponto B? Veja, o B é menos 3/5. Número negativo é a esquerda do zero. Então, opa, 3/5. Então, você vai fazer lá no seu rascunho 3 dividido por 5. Você vai perceber que quando você faz essa divisão, vai dar 0,6, ok? Como ele vai ser um número que começa com a parte inteira 0, você sabe que ele vai estar à esquerda de 0 entre 0 e menos 1, ok? Certo? Então, o que a professora fez? Ó, ele vai estar aqui. E essa quinta parte, como que eu faço para localizar? Eu vou pegar esse segmento entre 0 e menos 1 e vou dividir em 5 partes iguais, ok? E aí eu vou contar 1, 2, 3 e vou localizar o meu ponto B. Então, menos 3/5, ok? E o ponto C, vamos lá. Olha só, o ponto C é 7/3. Se eu dividir os 7/3, se você for fazer a divisão lá no seu caderno, vai dar 2 inteiros mais 1/3, ok? Então tá, ele é positivo? É positivo. Então ele vai estar localizado à direita de 0, ok? Positivo, então vai começar a parte inteira com 2. Então essa parte inteira vai estar entre 2 e 3. Ok, localizei aqui o 2. O que eu faço? Ó, vocês estão vendo que o denominador é 3? É 3. Então eu vou pegar esse espacinho entre 2 e 3 e vou dividir aqui em 3 partes iguais. Como é 1/3, 2 inteiros, como 7/3 corresponde, é a mesma coisa que 2 inteiros e 1/3, eu vou marcar aqui 2 inteiros mais uma parte dessas 3 partezinhas aqui, 1/3, ok? E aí você pode escrever ou 7/3 ou em forma de fração mista. O que é uma fração mista? Quando eu tenho uma parte inteira e uma forma fracionária, igual aqui, 2 inteiros e 1/3, ok? O mesmo raciocínio vocês vão utilizar para marcar os demais pontos, ok? Para marcar aí os pontos o D, o S e o R, ok? Então vamos lá. Agora nós temos um desafio. Nesse desafio, ele fala assim, ó, sobre a reta numerada a seguir, estão marcados os pontos A, B e C. Identifique os números decimais representados por estes pontos. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse desafio e já voltamos.
Vamos lá então, pessoal. Olha, ele pediu para a gente descobrir, né, a localização, o valor numérico desses pontos A, B e C. Então, o que eu devo pensar? Se eu voltar na imagem anterior, olha só. Primeira coisa, eu sei que o A e o B está à esquerda de zero, então eles são negativos, né? E o C, ele está à direita de zero, então ele vai ser um valor positivo, ok? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Que essa escala dessa reta, ela está em valores decimais, ou seja, né, os valores aqui, todos eles começam com zero, a parte inteira é zero, tá? Então aqui, ó, depois do menos 0,5, né? Quem que vem aqui à esquerda do menos 0,5? Se eu estou numa escala de 1 em 1 décimo, né? É menos 0,6. E aqui, quem que está localizado depois do zero? Menos 0,1, né? Ou melhor, antes do zero, à esquerda de zero. Então, o meu B vale menos 0,1. E aqui, o meu ponto C, ó, eu já tinha esse 0,5 como referência. Desculpe, pessoal, a voz da professora falhou. Eu já tinha esse 0,5 como referência, né? Quem que vem antes? 0,4, ok? Então, eu descobri os valores de A, B e C, ok? Bom, o que nós falamos então na aula de hoje? Falamos sobre a localização desses pontos na reta numérica e também sobre a ordenação, comparação desses valores. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!